Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Isaías capítulo 49, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Isaías capítulo 49, versículo de número 4, é o texto que eu quero compartilhar com você nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 4, diz o seguinte: mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Pai, nós temos lido a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Fala, Deus, agora aos nossos corações. Nós nos colocamos diante do Senhor e rogamos a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu quero pensar um pouco com você nessa noite no tema, quando a razão encontra o seu limite. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quando a razão encontra o seu limite. A razão, ela é uma faculdade humana muito importante. A razão é a capacidade que nós temos de raciocinar, de pensar. É a capacidade que eu e você temos de discorrer uma determinada teoria com uma certa coerência. É a capacidade de nós agirmos de uma forma justa. Só que, deixe-me falar uma coisa para você também nessa noite. Um grande perigo existe quando nós usamos a razão ou a lógica para que venha orientar a nossa vida espiritual. Muitas vezes a razão, quando é colocada acima da nossa fé, quando a lógica é colocada acima da nossa fé, ela pode bloquear a ação de Deus nas nossas vidas. A razão, ela trabalha com a lógica, e a lógica, ela consiste de fatos, de princípios, de pressupostos, de conceitos, e eles se encaixam de uma forma muito coerente. E a lógica, então, ela nos conduz às conclusões que são compreensíveis, que são previsíveis. A lógica era formada por um conjunto de regras, e a lógica tem, na verdade, como base a observação e também a experiência. Aquilo que nunca aconteceu ou que ainda nós não testemunhamos, pode parecer algo ilógico para nós, algo improvável ou algo impossível. Sendo assim, a nossa lógica, ela está limitada e também está presa ao passado. A nossa lógica está condicionada somente ao nosso conhecimento e à experiência que nós temos. E o homem natural, ele vive exatamente desta forma que ele vive limitado pela lógica, e por isso ele acha que sempre está com a razão. Já o homem espiritual, ele vive pela fé, crendo naquilo que Deus fala para nós. O apóstolo Paulo, entendendo esta condição que estava acontecendo, ele faz uma carta
para a igreja de Corinto, e na primeira carta, ele tem 2 cartas à igreja de Corinto. Na primeira carta, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas somente espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Eu não estou dizendo com isso que nós não temos que agir com a razão, que nós não temos que agir com a lógica. Sim, nós precisamos agir com a lógica e com a razão. A razão tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Contudo, existem muitas coisas que vão além do limite da razão. Por exemplo, a existência da vida no planeta Terra é algo que está além da lógica. Você consegue explicar a vida como ela acontece? A razão não explica a vida, mesmo que não pode negá-la, mas não explica. A razão quer que as pessoas aceitem o homem como que se tivesse vindo do macaco. E eles procuram, porque é a teoria, entre aspas, mais lógica que eles conseguem conceber. E eles então dizem isso, que o homem veio do macaco, e querem defender essa teoria. A lógica trabalha com dados, e ela precisa de fatos, de dados, de conceitos, para chegar a algumas conclusões. Só que nós não temos todos os fatos acerca de Deus e acerca das coisas que Deus criou. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3 e versículo 11. Diz assim: Deus fez tudo apropriado no seu tempo. Também Deus colocou no coração do homem um anseio muito grande pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O homem não consegue entender, compreender tudo aquilo que Deus é e que Deus faz. Portanto, o homem erra quando pensa que a sua razão é infalível e totalmente eficaz na hora de analisar dados de qualquer que seja o tema ou o assunto. E esse era exatamente o problema que estava acontecendo na cidade de Corinto. Como Corinto se encontrava no berço da filosofia, as pessoas estavam desprezando o evangelho, porque na cabeça de algumas pessoas, elas achavam que o evangelho era algo que não era razoável, não tinha lógica. Conseguiam considerar o evangelho como se fosse uma loucura. E foi exatamente por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta, no primeiro capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Veja que paradoxo, para alguns eles achavam que a mensagem era loucura. Paulo diz: não, para nós não é loucura, o evangelho, a mensagem da cruz para nós é poder de Deus. Mas à medida que nós vamos conhecendo a Bíblia, nós encontramos muitas respostas, de modo que o nosso conhecimento vai então aumentando. O profeta Oséias, no capítulo 4, ele diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muitas pessoas são destruídas, não têm uma vida feliz, uma vida plena, abençoada, porque não conhecem a Bíblia Sagrada, não estudam a Bíblia Sagrada, não mergulham em cima dela, não investem tempo na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. E se em determinado assunto nós não encontrarmos esclarecimento, então pode ser que nós estejamos de fato diante de um mistério. E aí só nos resta nós aceitarmos pela fé aquilo que a Bíblia está nos mostrando. Eu quero mostrar para você alguns exemplos de questões que a Bíblia não responde. Por exemplo, de onde Deus veio, você sabe? Você poderia me responder de onde veio Deus? Ou será que Deus criou a si mesmo? Você pode me responder como que Deus
pode ser 3 pessoas em uma só, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você consegue compreender isso? Você tem resposta para isso? Quando nós fazemos estas e outras perguntas, nós não encontramos respostas na Bíblia. E nessa hora o melhor que nós temos é, de fato, aceitarmos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia diz para nós. Por exemplo, ou senão você vai acreditar na teoria da evolução, achando que o homem de fato veio do macaco, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, se você buscar uma lógica, uma razão, as pessoas acham que é mais racional pensar que o homem veio do macaco. Ou existe a teoria da grande explosão, do Big Bang, né? Ou a teoria do caos, que as pessoas dizem que o mundo foi criado assim, né? Uma grande explosão. E como se isso de fato pudesse ser verdade, né? As coisas tão corretas, o universo, o sol, os planetas, as constelações, a lua, as estrelas. Você acha que uma explosão, um caos, faria com que tudo isso não tivesse uma mão, alguém governando tudo isso? Há coisas que a ciência, a filosofia, eles procuram fazer-nos entender através da razão, mas a palavra de Deus é algo que nós cremos pela fé, e nós não podemos trocar a palavra de Deus por teorias chamadas científicas, nem por argumentos que, por mais que pareçam ser lógicos, nós temos que tomar muito cuidado, porque na verdade teoria é algo que ainda não foi provado, né? A própria palavra diz, é uma teoria ainda. Existe, portanto, um limite para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão. Alguns questionamentos os discípulos fizeram para Jesus, e lá em Atos 1 e 6, capítulo 1, versículos 6 e 7, eles perguntaram para Jesus: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus disse o seguinte: não vos pertence saber os tempos e as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Então veja bem, algumas questões, de fato, nós não temos resposta. Deus não nos responde todas as perguntas. Por isso que ser cristão, na verdade, é um passo de fé. É crer em algo que nós não vemos, que não é palpável, que você não pode tocar, que a razão não consegue explicar. Fé não é explicado pela razão ou pela lógica. Um outro exemplo da Bíblia, a Bíblia diz que a Virgem Maria concebeu pelo Espírito Santo e deu luz a um filho chamado Jesus. Existe alguma lógica humana, uma criança ser concebida, não sendo através de um relacionamento, mas sendo através da concepção do Espírito Santo? Existe lógica para isso? É claro que não. Não tem nenhuma lógica humana, mas isso de fato é verdade, porque a Bíblia fala, e nós cremos na Bíblia como sendo palavra de Deus. E se eu creio que a Bíblia de fato é palavra de Deus, eu creio que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo através de uma virgem. É o que a Bíblia nos fala. Então não procure explicações naturais para algo que é sobrenatural. O natural não explica aquilo que é sobrenatural. Não procure explicações científicas ou psicológicas para aquilo que é milagre de Jesus. Interessante que o próprio Satanás também usa a lógica como instrumento de tentação. Olha bem o que ele faz. O que muitas vezes nos parece razoável pode ser tentador. Em Gênesis capítulo 3, nós percebemos a lógica de Satanás quando ele chega para Eva e diz para Eva, quando Eva come o fruto proibido, ele disse assim: olha Eva, é certo que você não morrerá. Não se preocupe. Deus disse que se você comesse do fruto, você morreria. Mas eu quero dizer para você, Eva, Satanás dizendo para Eva, é certo que você não morrerá. E se você olha para esse raciocínio, ele parece ser muito lógico. Parece ser muito lógico porque até aquele momento não havia tido nenhuma morte. Eva, ainda ninguém tinha morrido até aquele tempo, então para ela era muito lógico que de fato não morresse, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
nós pecamos e através da morte, através do pecado, vem a morte. Um outro exemplo é quando Maria derramou um vaso de perfume de nardo puro sobre Jesus, e Judas disse para ela: mas que desperdício, como é que pode você, mulher, um vaso tão caro de perfume como este? São 300 dias de trabalho de um trabalhador, como é que você quebra um vaso desse, pega o perfume e desperdiça? A gente poderia muito bem pegar esse dinheiro, sabe? E vender esse perfume, pegar esse dinheiro e dar de esmola para os pobres. Isso é lógico? É claro que é lógico. É razoável? É lógico que é razoável ajudar os pobres. Mas na verdade, o que Satanás estava dizendo? Ele queria tirar o foco dali. Ele não queria que de fato Jesus fosse adorado. E ele vem com uma lógica até que você consegue entender. De fato, nós precisamos mesmo ajudar os pobres. E algumas religiões, eles trabalham dessa forma. Eles acham que fazendo caridade para as pessoas, eles serão salvos. Eles acham que as obras salvam as pessoas. Mas a Bíblia diz que não, as obras não salvam ninguém. Se eu não reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu não serei salvo. Eu posso fazer obras e mais obras de caridade, não adianta. Paulo diz lá em 1 Coríntios, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Então obras de caridade somente isoladas não salva. Eu preciso reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. É isso que nós precisamos entender. E Judas usa aqui um argumento, diz: olha que desperdício, como é que joga fora um perfume desse? A gente poderia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Na verdade, o que Judas queria, como ele era o tesoureiro, né? Se você ler João capítulo 12, você vai perceber que ele andava com uma bolsa de dinheiro. Ele queria botar a mão naquele dinheiro, ele queria roubar aquele dinheiro. Essa era a intenção de Judas. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. Então a nossa vida espiritual, ela está baseada na palavra de Deus. É nela que nós depositamos a nossa fé. Deus falou, eu creio, e acabou. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: o justo viverá pelas obras ou pela razão, é isso? Não, né? O justo viverá pela fé. Não é pela razão, não é pela lógica. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus diz: eu não tenho prazer nele, eu não me agrado dele. Então existem coisas que nós só entendemos através da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então é pela fé. Nós precisamos tomar muito cuidado nesse sentido. Mas quando nós vamos andando com Deus, nós vamos aprendendo cada vez mais, inclusive a pensar como Deus pensa. A Bíblia mostra para nós que o profeta Ezequiel, ele estava num vale de osso seco. Ele foi levado numa visão a um vale cheio de ossos secos. E Deus perguntou a ele: esses ossos poderão tornar a viver novamente? Esses ossos poderão ter vida? Olha, a lógica diria o quê? É claro que não. Você acha que um osso seco vai ter vida novamente? A lógica, a razão diria isso. Mas um profeta que caminha com Deus, começa a pensar como Deus. Ele diz assim para Deus: tu o sabes. Senhor, tu sabes. O Senhor tem poder para que esses ossos tornem a viver. O Senhor pode dar vida novamente a esses ossos. Então nós percebemos aqui como que é quando a pessoa caminha de fato com Deus. Quando Deus disse que Sara teria um filho, ela riu. Afinal de contas não era lógico. Você acha que é lógico uma mulher estéril de 90 anos de idade ter um filho? A razão, a lógica diz que não. Mas a lógica, ela tem o seu limite. Ela tem o seu limite. A fé, ela é ilimitada. O poder de Deus não tem limite. Se Deus disse que daria um filho para Sara, para Abraão,
ele daria, e de fato ele deu o filho da promessa, Isaac. Isaac significa riso, é isso que significa. Não parecia nada lógico um simples pastor de ovelhas se tornar o maior rei de Israel. Você já pensou? Davi era um homem simples, era um pastor de ovelhas, e Davi se torna o maior rei de Israel. Não havia lógica nenhuma, olhando para os seus irmãos, pessoas muito melhor preparadas, mas a Bíblia diz que Deus separou Davi, ungiu Davi para ser rei sobre Israel. Para seguirmos Jesus, nós precisamos andar pela fé. Eu quero dizer a você nessa noite que a razão tem a sua limitação, mas a fé tem a sua superação. E eu te pergunto, existe alguma lógica, preste atenção, existe alguma lógica, um mar se abrir e mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, atravessarem esse mar a pé enxuto? Existe alguma lógica? Você chegar diante do mar, ele se abrir e você passar a pé enxuto? Existe alguma lógica o mar se dividir em duas paredes de água? Você já viu, paulista, parede de água? Eu já vi parede de tijolos, de concreto, mas parede de água? A Bíblia diz que o mar se dividiu em duas paredes de água, e o povo então passou pelo mar com o pé enxuto. Existe lógica, na verdade, o sol parar no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôr? Não existe nenhuma lógica para isso, mas Josué capítulo 10 diz para nós que foi isso exatamente que aconteceu. Existe alguma lógica com apenas 5 pães e 2 peixinhos, você alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrarem 12 cestos cheios? Existe lógica nisso? Como é que pode somente 5 pães e 2 peixes? Não tem lógica, mas existe fé. E quando nós exercitamos a nossa fé, Deus honra a nossa vida. A razão diz, eu não posso fazer nada disso. A lógica diz, é impossível. É verdade, existem limites para aquilo que a razão ou a lógica pode fazer, mas não existe limite para a nossa fé, não existe limites para o nosso Deus. Eu concluo essa mensagem dizendo que, certa vez, o cavalo do imperador Napoleão Bonaparte, ele se assustou e ele ameaçou sair em disparada. E nesse momento um soldado, percebendo que o cavalo de Napoleão Bonaparte ia sair em disparada, o que aconteceu? Ele correu e ele segurou bem firme as rédeas daquele cavalo e conseguiu dominar aquele cavalo. Napoleão Bonaparte olhou para aquele soldado, fez continência para ele e disse, obrigado, capitão. Rapidamente o soldado bateu continência e perguntou para ele com simplicidade, capitão de que batalhão, meu senhor? Impressionado com a fé daquele soldado, Napoleão Bonaparte disse, da minha guarda pessoal. O soldado virou seu cavalo, foi até a formação da guarda pessoal do imperador e disse, fazendo continência, sou o seu novo capitão. O oficial da guarda perguntou, por ordem de quem? Apontando para Napoleão Bonaparte, o soldado disse, por ordem do imperador. E naquele momento ele assumiu a sua nova posição. A lógica diz que soldado pode ser promovido a cabo, né? Ou terceiro sargento, depois de cabo, terceiro sargento e assim por diante. Agora, de soldado para capitão, tem lógica nisso? Não tem. Eu servi quartel, eu servi em Brasília em 73, 74, faz quase 40 anos por aí, né? Que eu já tive servindo o governo, por aí mais ou menos, se não fizer a conta errada, né? 39 anos, né? Então, eu servi no Regimento de Cavalaria de Guarda, RCG. E eu sei que de soldado para capitão não tem jeito, né? Você pode ir a cabo, né? Depois a sargento, terceiro sargento e assim por diante. Mas quando Napoleão Bonaparte disse para esse soldado, quando viu aquele ato heróico dele, disse, obrigado, meu capitão. Ele tomou uma posição e mais do que depressa ele disse,
capitão de qual batalhão, meu senhor? Aí Napoleão Bonaparte não podia ficar sem resposta e disse para ele: você vai ser capitão da minha guarda pessoal. Mais de que depressa ele vira o seu cavalo, vai em frente da guarda pessoal do imperador Napoleão Bonaparte, e ele se apresenta então como sendo o novo capitão. Eu sou um novo capitão. E o oficial da guarda ficou preocupado e disse: mas quem te deu ordem? Ele disse: Napoleão Bonaparte. Eu quero orar por pessoas nessa noite que querem assumir uma nova posição na sua vida, trocar a razão e a lógica pela fé. A razão e a lógica podem dizer que não tem jeito, que não tem saída, que não tem como, que não há solução. A razão e a lógica podem dizer isso para você, mas a fé diz que é possível. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Se você de fato crê, pode ser possível na sua vida. Pode ser possível a restauração do seu casamento. Pode ser possível a cura de uma doença, independente da enfermidade, pode ser possível. A razão, a lógica, o relatório médico, o diagnóstico, pode dizer que não tem jeito, mas para Deus tem solução. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus.